Olá, fiel torcida corintiana, palmeirenses de todo o Brasil ligados aqui na TV Placar. Estamos chegando depois de Corinthians 0, Palmeiras 0. Com golaços de Everton e Cássio, Corinthians e Palmeiras empatam aqui em Itaquera. Como assim golaços? Foi 0-0? Que coisa confusa é essa, Quesada? Pois é, porque o Everton e Cássio operaram milagres aqui na Neoquímica Arena no jogo entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, jogo válido pelo segundo turno da competição. Resultado ruim para os dois, viu? Porque o Palmeiras quer ficar mais próximo do Botafogo. O Botafogo perdeu para o Flamengo ontem. Se o Palmeiras tivesse vencido hoje aqui, teria diminuído a vantagem para 8 pontos. Está em 10 a vantagem. E o Corinthians precisava da vitória porque está numa situação um tanto quanto delicada nesse Campeonato Brasileiro. Chegou apenas aos 26 pontos na competição. Foi assim, no primeiro tempo, o Corinthians sem Renato Augusto, o Palmeiras sem o Dudu. Dudu está fora da temporada, a gente já sabe. E o Renato foi preterido pelo técnico Luxemburgo, sequer ficou no banco. A explicação é que ele está sentindo alguma coisa, mas ora as bolas, o Renato Augusto vai estar sentindo sempre. Até o final da carreira dele, ele nunca mais voltará a ser o Renato Augusto com problemas a menos, né? Sempre vai ser daí para mais, né? Não é um jogador que vai suportar 3, 4 jogos na sequência jogando 90 minutos. Aí eu acho que foi um erro não ter colocado o grande Renato Augusto em campo. Mas o jogo foi assim. No primeiro tempo, Palmeiras cria um bom volume, mas quem quase faz o gol é o Corinthians. Maicon chutando e o Everton fazendo uma defesa absurda. No segundo tempo mudou, o Corinthians foi para cima, criou mais possibilidades, principalmente com a bola aérea com o Gil e o Lucas Veríssimo, mas quem quase fez o gol no final foi o Breno Lopes, numa jogada com o Hendrick, com o John, cruzamento na área, o Breno chuta e o Cássio estava lá para defender. No primeiro tempo a jogada começou com o Juliano até chegar aos pés do Yuri, que deu um passe açucarado para o Maicon chutar e o Everton também fazer a defesa. Não foi assim um jogo com muitas chances dos dois lados, né? Foi um jogo equilibrado nos 90 minutos. Repito, um Palmeiras com mais volume, mas sem chegar com tanto perigo assim no primeiro tempo. A chance maior foi do Corinthians com o Maicon. E no segundo tempo, Corinthians tentando, mas quase sofrendo um gol no finalzinho na tentativa do Breno, que parou em São Cássio. O Abel explicou as alterações. Vou pensar algo aqui, tá? O Hendrick entrou bem no jogo, recebeu 2 faltas duras, uma do Maicon e outra do Lucas Veríssimo. O Maicon foi expulso por causa desse lance, foi o lance justamente do quase gol do Breno, defendido pelo Cássio. E antes o Murilo também havia sido expulso, não é? Tomando 2 amarelos. O Corinthians perdeu um jogador e o Palmeiras também foi a primeira expulsão do Corinthians, de um jogador do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. Mas o Hendrick entrou bem e aí está essa cobrança em cima do Abel. Poderia ter colocado o Hendrick um pouquinho antes, já que o trio de ataque não foi tão bem assim, né? Principalmente o Rony, que é um cara importante, não teve uma boa atuação. O Arthur foi substituído no segundo tempo e essa ideia de colocar o Mike como um ponta também não deu certo. Então o Abel tem que começar a mudar essa ideia aí de dobrar laterais, deixando o Mike como ponta e o Marcos Rocha mais como o marcador, como lateral marcador de fato. Não está legal isso. O Abel precisa mudar a chavinha, já fizeram isso contra o Pereira e não foi tão bem assim. E do lado do Corinthians, a entrada do Renato Augusto incompreensível, a dupla Gil e Lucas Veríssimo foi bem, porque o Corinthians foi muito atacado, então, claro que quando não toma gol, aparece muito a atuação daqueles que estão ali para ajudar na defesa, e no ataque foram os 2 melhores jogadores, os 2 jogadores mais perigosos, tirando o lance do Maicon, que parou aí nas mãos do grande Everton, foi na cabeça do Gil e foi na cabeça do Lucas Veríssimo as jogadas mais perigosas produzidas pelo Corinthians. Se do lado do Palmeiras o Rony não fez uma grande atuação, Veiga e Zé Rafael também ficaram devendo, Menino idem. Do lado do Corinthians, Rojas não foi aprovado, Yuri mais uma partida difícil, o Wesley vinha bem no primeiro tempo e o técnico Luxemburgo preferiu tirá-lo, o Mosquito entrou, não conseguiu dar aquela intensidade, aquela profundidade, enfim. Hoje no Clássico, mais coisas negativas do que positivas
produziram Corinthians e Palmeiras. Por isso, o empate ficou de bom tamanho. 0 a 0 não foi tão legal, né? Mas o Everton e Cássio marcaram golaços, evitando que o Corinthians fizesse o primeiro e depois o Palmeiras empatasse o jogo. Ruim para os dois esse resultado. O Palmeiras não diminui a vantagem para o Botafogo, não da forma como queria, e o Corinthians continua com muito perigo, sofrendo esse perigo no Campeonato Brasileiro, correndo ainda o risco de, até o final dessa reta final aqui do segundo turno, sofrer muito com o risco de rebaixamento. Vamos lá, agora tem a parada da data FIFA, o Abel pode acertar o que está errado no Palmeiras e o Luxemburgo vai ter muito mais trabalho do lado do Corinthians. Tchau, gente! Voltamos aqui na TV Placar.